Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Está no ar o podcast Bichos Tagarelas. E as nossas principais manchetes e destaques de hoje. O Elon Musk, pois é, ainda no governo Bolsonaro, levou antena de internet para quilombolas e indígenas brasileiros. Pois é, aí dá para começar a entender o porquê que a direita está tão nervosa e tal. Porque, é claro, o Elon Musk, ele implantou aí meia dúzia de antenas, tá? Não é meia dúzia, mas algumas antenas aí em quilombolas e indígenas em comunidades, né? E por isso, então, no governo Bolsonaro. Então ele é o ídolo da direita raivosa aqui no Brasil. Então vamos falar sobre isso, também trazendo dados exatos. E os bancos diminuem investimentos em energia fotovoltaica. Pois é, energia solar. E ainda sobre energia solar, uma gigante empresa chamada Fox ESS lançou um sistema para manter a energia funcionando mesmo em caso de queda da rede usando o sistema fotovoltaico. Vamos falar sobre isso também. E uma triste notícia, já batemos o recorde de mortes por dengue aqui no Brasil. É preciso uma atenção total de todos nós. Vamos lá. Bichos Tagarelas está no ar hoje, dia 10 de abril de 2024, quarta-feira. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista, e a partir de amanhã voltamos com o nosso âncora, o queridíssimo Fábio Marçal, nosso jornalista super bem informado, falando direto de Brasília, capital federal. Podcast Bichos Tagarelas. Então, só para registro, né, em 2022, o Elon Musk, ele iniciou um projeto aqui no Brasil de levar conectividade, quer dizer, levar internet para os povos da floresta, indígenas, enfim, territórios quilombolas, áreas extrativistas, no interiorzão do Brasil, aí, na Amazônia especificamente. Então ainda era o governo Bolsonaro, então que o Elon Musk começou aqui no Brasil esse projeto. Ele é financiado por diversas entidades, ONGs, empresas, enfim, chama-se Conexão Povos da Floresta. Ele nasceu lá na Escócia, tal, em 2021, esse projeto, e foi incorporado aqui no Brasil ainda no governo anterior. Vale destacar isso, é uma atividade interessante e importante, claro, mas nem por isso agora vamos ser então motivos e de chacotas desse senhor aí, o Elon Musk, né? Nem por isso ele vai desrespeitar a nossa Constituição e nem por isso ele está acima de qualquer lei. Tudo bem que ele está ajudando a levar internet lá para os quilombolas, para os indígenas, enfim. Muito plausível isso daí, até porque ele é dono de diversos satélites, né? Então ele tem essa tecnologia como a pessoa mais rica do mundo, obviamente tem as suas indústrias, suas fábricas e seu poder, tá bom? Mas nem só por isso que vamos então ficar endeusando o senhor Elon Musk. Não é só ele que leva a internet e pode fornecer internet, outras empresas também podem fazer isso. E em meio ao possível aumento da conta de energia elétrica, o jornalista Thiago Nassa, ele que é da Totum Comunicação, São Paulo, enviou para nós aqui um estudo e, segundo esse estudo, o financiamento de energia solar recuou aqui no Brasil, com queda de 48%. E esse recuo, ele não é do governo, é investimento estatal também, claro, mas também empresarial, enfim, de todo mundo, vamos dizer assim, né? Todos os entes que participam desse tipo de investimento diminuíram, e segundo ele, o volume de financiamento via instituições financeiras, né? Vamos dizer, bancos e mercado de capitais para a geração de energia solar no Brasil
tanto em grandes usinas centralizadas, né, aquelas enormes usinas, quanto em pequenos sistemas de telhados, esses que a gente vê aí em cima das casas e também em alguns terrenos e tal. Caiu no ano passado, né, caiu o investimento disso aí em 48%, é uma queda considerável. Segundo ele, o dado é fruto aí do um estudo recente da consultoria Cela, que é a Clean Energy Latin America. Segundo o levantamento, como apurou aqui o jornalista, os desembolsos das principais instituições financeiras que promovem aí esse fomento da geração de energia fotovoltaica, né? E isso aí inclui, como eu disse, entidades públicas, privadas, cooperativas de créditos, fintechs e tal. A queda de créditos, então, para as usinas de grande porte, né, geração centralizada, foi de 39%. Então, diminuiu 39% os créditos para as grandes usinas. E isso aí influencia, claro, em todo o montante na produção de energia. Obviamente, há de se verificar o porquê, né, que isso tem acontecido aqui no Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, e ainda falando sobre energia fotovoltaica, ainda também de São Paulo, né, chegou aqui uma informação para o Bichos Tagarelas vindo da LN, Assessoria de Imprensa e Treinamentos. LN, que é as iniciais da Lúcia Nunes, ela que é jornalista, está à frente aí dessa grande empresa de assessoria de imprensa. Mas vamos lá, falando sobre energia fotovoltaica, ela está aqui divulgando o lançamento pela Fox ESS, é uma empresa líder global aí no desenvolvimento de inversores e soluções de armazenamento de energia. Vejam só que bacana, eles estão lançando diversos inversores híbridos aí de energia. Tá, mas o que isso é traduzindo? Traduzindo é o seguinte, que se faltar energia, esses inversores eles conseguem manter a conexão de um quadro, né, auxiliar, digamos assim, de cargas de energia, conseguem manter a energia. Então, caso ocorra alguma falha de energia elétrica, essas cargas essenciais são automaticamente alimentadas pelo banco de baterias, assegurando então uma fonte de energia ininterrupta para equipamentos essenciais, aí, enfim, iluminação de emergência, equipamentos médicos, etc. e tal. Então vale aí, quem se interessa por esse assunto, pesquisar sobre a Fox ESS, uma empresa, então, como eu disse, líder global no desenvolvimento de inversores e soluções de armazenamento de energia. Pertence ao grupo Tsigsan, considerado o maior produtor mundial de aço inoxidável e, enfim, está aí na liderança entre as 500 maiores empresas do mundo. Muito obrigado a Lúcia Nunes pelo envio aí das informações. Claro que isso interessa muito aos engenheiros elétricos, enfim, mas é bom a gente saber que novas tecnologias nessas áreas estão em andamento. Podcast Bichos Tagarelas. O governo federal lançou nesta terça-feira o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A iniciativa prevê 730 milhões de reais em investimentos para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na Amazônia. Os municípios aptos a participar da iniciativa foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma no ano de 2022. O secretário extraordinário de Controle dos Desmatamentos e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, explica o objetivo do programa. Esses são os municípios, presidente Lula, são 70 municípios que responderam por 78% dos desmatamentos no ano de 2022, 2021 e 2022.
Dos mais de 500 municípios da Amazônia, 70 são responsáveis por 80% desse grande desafio. E desses 70, desde que o senhor assinou o decreto em 5 de setembro do ano passado, 53 municípios já declararam adesão ao programa, 75% deles estão aderindo, e isso corresponde a 60% do nosso desafio de redução dos desmatamentos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforça o compromisso do governo federal no combate contra o desmatamento na Amazônia. O governo federal sabe que não se vai conter desmatamento em nenhum bioma se for apenas com ação de comando e controle. Nós vamos conter desmatamento quando manter a floresta em pé for mais rentável, mais vantajoso do que ela derrubada. Para isso acontecer, a gente conta com assistência técnica para aumentar a produção por ganho de produtividade para os nossos produtores. A gente conta com o uso da floresta para exploração a partir do manejo sustentável da nossa floresta. O presidente Lula ressalta a importância da política de reflorestamento e preservação ambiental. No Brasil, nós temos 40 milhões de terras degradáveis, 40 milhões de hectares. E nós estamos com uma forte política de recuperação desses 40 milhões de hectares, que dá para a gente plantar o que a gente quiser, dá para a gente reflorestar, dá para a gente florestar para as empresas de papel e celulose, para tantas outras empresas. Mas o que é importante é a gente preservar o que tem. Porque está claro hoje ninguém tem mais dúvida. Hoje nós temos gente que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Os recursos serão destinados a ações nos municípios a partir da lógica do pagamento por performance. Quanto maior a redução anual do desmatamento e de degradação, maior será o valor investido. O parâmetro será o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Outros critérios são a existência de uma secretaria municipal responsável por políticas de meio ambiente ou sustentabilidade e realização de reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente em até 90 dias, com participação de representantes da sociedade. De Brasília, Voltaire Santos. Podcast Bichos Tagarelas. E o mosquitinho da dengue, hein? Tão pequenininho, né? Mas causando mortes. É isso aí, o caso está virando histórico, já virou histórico, né? Infelizmente. Recorde de mortes. Os casos de dengue aqui no Brasil, somente agora em 2024, devem atingir 3 milhões de pessoas, os casos de dengue. Bom, desses casos, infelizmente, geraram e estão gerando inúmeras mortes. O país teve recorde de mortes pela doença. De 1º de janeiro até começo agora de abril, foram 1.116 mortos devido à dengue, mais de 1.000 pessoas. E quebrando um recorde aí, um triste recorde, né? Porque no ano passado foram contabilizadas 1.094 mortes. Então, temos que cuidar, temos que prestar atenção, cada um é responsável, né? Até uma champinha de garrafa, uma tampinha, né, com a boca para cima aí num terreno que acumule água, pode ser geradora de focos de dengue, de mosquitos em geral e entre eles o da dengue. Então, todo cuidado, não podemos deixar a água parada em lugar nenhum, tá? A água não pode ficar parada. Imaginem uma sacola plástica que está jogada num terreno, certo? E daí ela não fica totalmente reta, ela né, fica numa disforme. Quando chove, acumula água e ali naquela sacolinha plástica fica parada a água. E ali gera mosquito da dengue. Então, temos que ficar atentos. Água parada em hipótese alguma, tá? Porque a dengue mata, como acabei de dizer, 1.116 mortos já esse ano aqui no Brasil. Eu tive dengue
quando eu morava em Brasília, e olha, é terrível, você fica derrubado, não consegue levantar da cama, é muito forte, muito agressivo, você se sente muito mal, de fato, dá a impressão que vai morrer mesmo, entende? E segundo o médico me disse, se eu pegar mais uma vez, né, não é eu, né, todo mundo, a segunda dengue, ela já é hemorrágica, e aí, gente, é sangrar pela gengiva, sangrar pela boca, tá? Pelos olhos, e ladeira abaixo, em direção ao cemitério. Então temos que cuidar muito, porque é muito sofrido e mata mesmo. Podcast Bichos Tagarelas. O governo federal expandiu a comunicação com os agentes de saúde para o melhor cuidado da população. O novo canal de WhatsApp para disponibilizar informações oficiais já está disponível em todo o Brasil para os 360 mil profissionais em atuação no país. Um canal que, além de servir para receber mensagens oficiais do governo, as pessoas também podem ter acesso a informações, tais como saber quem tem direito ao farmácia popular, mais médicos, saúde da família, SAMU e também Brasil Sorridente. O lançamento do programa contou com a presença do presidente Lula e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Vocês estão acompanhando e vocês viram que tem um canal da saúde, onde o Ministério da Saúde, a partir de agora, vai poder prestar orientação aos milhares de agentes de saúde espalhados nesse Brasil. Vamos lançar hoje um canal de WhatsApp, de maneira que possamos ter uma comunicação com as informações oficiais para todos esses agentes, as ações da saúde e outras ações do governo, para que eles sejam um mensageiro com todas essas informações importantes. E é muito importante que a ministra da Saúde tenha uma relação direta para orientar sobre as políticas públicas que o governo vai colocar em prática, porque muitas vezes o povo precisa de orientação. Os agentes vão poder conversar com a população sobre direitos e benefícios com os programas do governo, a partir de informações seguras e confiáveis. É um SUS mais integrado para levar cuidado até a casa das pessoas. De Brasília, Rafael Borges. Internacional. Vamos ouvir agora, direto de Nova York, nosso correspondente, o super querido radialista Carlos Kaminski, direto dos Estados Unidos para o Bichos Tagarelas. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, Bichos Tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Eu vou falar hoje sobre o sistema prisional norte-americano que está se transformando em um verdadeiro lar de idosos e uma enorme enfermaria. Porque mais e mais pessoas mais velhas estão passando seus últimos anos atrás das grades. Foi o que as autoridades se questionaram. No último final de 2018, um detento, de nome Richard Washington, enviou um memorando ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, dizendo: aviso que estou sendo morto. O homem de 64 anos, que décadas antes foi condenado por acusações de roubo à mão armada, estava cumprindo uma sentença de 63 anos de prisão no Arizona. Em sua carta, ele alegou que o Departamento de Correções estava se recusando a dar-lhe medicação para seus vários problemas de saúde, que incluíam diabetes, hipertensão e hepatite tipo C. Por causa da falta de tratamento, Washington escreveu e disse: meu maior medo é que eu morra mais cedo ou mais tarde. Cerca de 6 semanas depois, ele estava morto. As pessoas com 55 anos ou mais representavam cerca de 3% da população carcerária norte-americana em 1991. Em 2021,
esse número saltou para 15%. O número total de prisioneiros mais velhos também está crescendo constantemente, sem sinais de redução. Em 2020, havia cerca de 166 mil pessoas encarceradas com 55 anos ou mais. Esse número cresceu para 178 mil em 2021 e 186 mil em 2022. O envelhecimento da população encarcerada da América está efetivamente transformando o sistema prisional norte-americano em um lar de idosos, deixando centenas de milhares de pessoas idosas sob seus cuidados a cada ano. O resultado é que os custos estão disparando. Os gastos com saúde, segundo o Bureau of Prison, com presos federais, aumentaram de 978 milhões em 2009 para 1,3 bilhão em 2016. E vários governos estaduais também viram aumentos semelhantes. Um estudo descobriu que uma pessoa de 59 anos na prisão tem a mesma taxa de morbidade que uma pessoa de 75 anos não encarcerada. Uma das explicações para o envelhecimento da população prisional é muito simples. Desde a década de 1970, a era do encarceramento em massa, quando a população prisional americana aumentou e deu aos Estados Unidos a distinção de encarcerar mais pessoas do que qualquer outro país do mundo. E as pessoas têm envelhecido atrás das grades. Penalidades mais severas se transformam em sentenças de morte de fato. De muitas maneiras, as prisões envelhecidas da América são o resultado final esperado das abordagens duras contra o crime e o aumento das prisões das décadas de 80 e 90. Também, um outro dado importantíssimo: entre 2000 e 2020, houve um aumento de quase 30% no número de prisões de pessoas com mais de 65 anos, apesar do número geral de prisões ter caído em quase 40% nos Estados Unidos. Então, por que as prisões entre as pessoas mais velhas estão aumentando de repente? A tendência ressurgente em muitas cidades e estados americanos de criminalizar ainda mais a pobreza, impor punições severas por pequenos crimes, incluindo coisas como furtos em lojas, é a principal culpada, porque os grupos de pessoas que se tornaram alvos comuns da polícia estão envelhecendo. Não só isso, mas também o uso de drogas e questões sociais estão fazendo com que pessoas com mais de 55, 60, 65 anos vão parar atrás das grades, e isso se transforma em uma sentença de morte para muitos deles. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. E agora ele, Renato Rossi, nosso jornalista especialista em automobilismo e também em política, geopolítica, história, o nosso papa aqui do Bichos Tagarelas. Sempre uma honra ouvi-lo. Vamos lá, Renato Rossi. Alô, amigos e Bichos Tagarelas, mais um encontro prazeroso com vocês, e tivemos aí, ainda ontem, hoje, amanhã, esta briga absurda, surrealista entre o dono do mundo e o presidente do Brasil, né? E o
também quem chefia a Suprema Corte, né? Então, um negócio patético, né? Eu acho, aliás, que esse Elon Musk, com as dancinhas que ele já fez em salões internacionais, eu nunca tive o desprazer de entrevistá-lo, que já não é mais a minha época de coberturas internacionais, por exemplo, de salões de automóvel, que eu cobri sem parar de 1989 até 2017. Todos os salões eu estive presente e, claro, que nesses salões eu entrevistei grande parte dos executivos da indústria automobilística globalizada. E às vezes com surpresas muito agradáveis, que algumas entrevistas caíram no meu colo sem eu ter nem a intenção de fazê-las, como um dia que eu estava do lado de dois jovens que andavam em volta. Já era o segundo dia do Salão Internacional do Mondial de l'Automobile em Paris. Os jornalistas quase todos tinham ido embora, eu nunca ia embora, eu ficava sempre 2 dias ou até 3 dias, havia 2 dias para a imprensa, e os dois estavam em volta de um Citroën, que era o Citroën aquele arredondado, chamado La Boule, a bola, o círculo, né? Linhas totalmente sinuosas, quando os dois jovens, um parou, começou a me olhar, eu estava ali do lado, ele perguntou de onde eu era, falei que eu era jornalista brasileiro, o cara tinha uma simpatia muito grande pelo Brasil, e esse cara, que era um dos designers desse Citroën, me deu uma aula de design, que foi daquelas aulas inesquecíveis. Saber por que aquelas linhas do carro eram assim, assado, como é que eles tinham feito, qual era a intenção daquelas linhas, que a intenção era atrair para o C3 a mulher europeia. Então, eu aprendi muito nesses salões internacionais, sem dúvida nenhuma, não só ali, né? Tantos salões internacionais, eu aprendi muito viajando de caminhão pelo Brasil, fazendo matéria de segurança, quase morrendo em estrada. Então, muita coisa que passou pela minha vida jornalística, né? E eu me orgulho disso porque eu acho que ninguém pode exercer o jornalismo sem ter passado por um período prático de jornalismo. Primeiro, uma escola de jornalismo, que é essencial. Segundo, pelo período prático do jornalismo, praticar jornalismo. Saber realmente qual é a qualidade da informação, como lidar com o entrevistado, né? Como colocar a matéria numa perspectiva interessante para o público. Enfim, tudo isso agora está muito diluído, né? Porque jornalistas competentes, veteranos, são até dispensados, né? Troca-se o certo pelo duvidoso, na medida que hoje o que vale no meu meio automobilístico, tem caras aí da imprensa de montadoras que dão uma importância total para youtubers, né? Youtubers jovenzinhos, e inclusive tem um prazer imenso de justamente desnobar a jornalistas mais velhos, né? Porque mudou também muito as áreas de imprensa das montadoras. Bom, mas não, isso aí são detalhes apenas, né? O que eu queria dizer é que tudo isso que aconteceu essa semana está se desenvolvendo de um tycoon, de um grande capitalista, de um grande presidente de montadora, da Tesla, essencialmente norte-americana, uma Tesla que inicia suas atividades lá por 2004 e que só teve o Elon Musk na diretoria a partir de 2010, quando o Elon Musk já entra na Tesla como um diretor, dono da PayPal, uma grande maneira na companhia de pagamentos via internet. E a partir daí, claro que a Tesla se modifica, claro que o Elon Musk tem o seu valor empresarial, ele colocou a Tesla numa posição de proeminência no mundo, colocando a Tesla durante muitos anos como a líder mundial de carros elétricos, no momento que os carros elétricos não eram nem moda, né? nem o modismo que são hoje, né? Porque hoje muita gente compra carro elétrico porque ele é um sinônimo de batalha contra a poluição ambiental, ou aquela meta do mundo de estar descarbonizado até 2040, embora montadoras de automóveis querem estar totalmente eletrificadas antes de 2040, como é o caso do grupo Volkswagen, que promete estar com 2030 com toda a sua linha elétrica,
E temos agora também os chineses, né, que são poderosos na eletrificação, surpreenderam o mundo nos últimos 15 anos, 14, 15 anos, do fracasso que eles tiveram com carros a combustão, que não eram bons de jeito nenhum, não eram carros aceitáveis do ponto de vista tecnológico. Eles mudam completamente, passam para o outro lado e vão em busca da eletrificação, com grande ajuda do governo da China, sem dúvida nenhuma, que investiu alguns trilhões para que as montadoras deslanchassem na eletrificação. E nós estamos vendo aí os chineses desafiando os poderes desse mundo, né? E nesse momento eu acho que o senhor Elon Musk não deveria se preocupar tanto com o acessório e ficar no essencial, né? Não é papel dele estar entrando num país para ofender a Suprema Corte do país, ofender o presidente da República de um país legalmente constituído, um país que teve eleições livres, que colocou lá um presidente eleito pelo voto democrático, e o cara vem fazer questionamentos, inclusive dando a ideia que o Brasil é uma masmorra, ou que é uma nova agora narrativa da extrema-direita, que o Brasil seria uma ditadura. Isso é um cabotinismo de primeira hora, porque o Brasil, claro que é uma democracia, claro que Lula é um democrata e sempre foi. Agora, viver na ditadura, eu vivi na ditadura, eu paguei até um preço na ditadura de perder meu emprego, de estar diante de juiz federal dando explicações de textos que eu tinha produzido, embora nada mais me aconteceu, graças a Deus. Mas não falem besteira, por favor, né? Não confundam alhos com bugalhos, né? Nada tem a ver o totalitarismo, o autoritarismo, o militarismo com o regime democrático que nós estamos vivendo. E vem esse cara e vem falar mal do Brasil, vem fazer uma política contra o Brasil aí no mundo, e ele não é o dono do mundo. Há poderes bem maiores que o de do que o poder de Elon Musk, né? Então, há também empresas maiores do que a Tesla, muito maiores do que a Tesla. Mas eu acho que o Elon Musk não deveria se preocupar tanto, como eu disse, com os confetes, né, com a frescura, com essa dança constante que ele faz do ego dele. Ele precisa do palco global para o ego dele fazer um pas de deux com ele mesmo, né? Ele e o ego, né? Eu acho que de repente até o ego se envergonha das barbaridades que Elon Musk fala, pratica, diz e pratica. Mas a preocupação dele deveria ser nesse momento com a sua empresa. É impressionante a queda da Tesla no mercado internacional. Essa semana eu lia na imprensa da China, na imprensa norte-americana, na imprensa europeia sobre as perdas da Tesla nos primeiros 4 meses de 2024, onde ela caiu em vendas quase 20% no mercado da China, com suas ações se desvalorizando nas bolsas mundiais. Problemas sérios com a Tesla. Tesla, que é a líder mundial de eletrificação de carros elétricos, essencialmente elétricos, ela não produz carros híbridos. Ela está já quase perdendo essa primeira colocação para a BYD, a BYD, que está encostando na Tesla, já é a primeira colocada em eletrificação, significa carros híbridos e elétricos, mas a BYD quer ser a líder mundial do elétrico. Isso seria uma grande vitória para os chineses. E os especialistas, as grandes empresas de consultoria, analisam, né, o que está vendo com a Tesla e culpam o Elon Musk com esses seus desvarios, com o Twitter que se transformou no X, né, que é um negócio meio gozado. Esse X é um símbolo meio fascista, né? Me lembra um pouco a cruz gamada, me lembra um pouco o símbolo do nazismo, né? É só um X. Então, parece que o cara é meio esotérico em algumas coisas, mas ele não tem nada de esotérico. O Trump é um cara que é de extrema direita, é um cara que tem ligações com Steve Bannon nos Estados Unidos, tem ligações com supremacistas brancos e outras ligações espúrias pelo mundo, né? O que ele não critica, por exemplo, ele tem lá uma ditadura na China, que também é repressora dos direitos humanos, embora a China tenha dado
muitos benefícios para a sua população através da sua vitória econômica, mas não é o país dos sonhos de um democrata, né? Devido à férrea censura que o governo comunista exerce sobre os meios de comunicação e sobre pessoas. Mas vocês já viram ele meter o pau no Xi Jinping? Não pode, né? A China subsidiou muito da gigafábrica que a Tesla tem em Xangai, capaz de produzir até 2 milhões de carros anualmente e atualmente produzindo mais de 1 milhão. A fábrica alimenta toda a Ásia e alimenta a China principalmente. Só que as vendas estão caindo, estão despencando. E aí as empresas, as consultorias falam sobre design cansado dos carros da Tesla, problemas tecnológicos dos carros, carros que não chamam mais atenção devido a uma nova onda de carros chineses, de design extremamente contundente, belo. Até a Xiaomi, produtora de celulares, de iPhone, lançou seu carro, o SU7 agora, há 3 semanas atrás. Eu falei disso aqui no podcast. Fui o primeiro jornalista a falar sobre esse carro da Xiaomi. E Xiaomi, né, cara, os caras produziam só celulares, agora estão produzindo automóveis também. Os chineses parece que fazem o que querem. E continuam as críticas, né, que não partem só do Oriente. A imprensa norte-americana cai de pau no Elon Musk nesse carro que ele lançou nos Estados Unidos da América e que está recebendo críticas acerbas, críticas extremamente duras da imprensa americana, que é o Cybertruck. Um negócio completamente exótico, um design que não tem cabimento, todo de linhas agudas, retas, feito totalmente em aço inoxidável. Ele gastou bilhões para fazer prensas e construir máquinas que moldassem esse aço inoxidável para dar forma ao carro. Assim mesmo conseguiu um carro de linhas com ângulos que são agudos todo o tempo. Isso cansa os sentidos, cansa os olhos. Não tem nenhuma linha sinuosa, não tem nenhuma sinuosidade no Cybertruck, a primeira picape da Tesla. Resultado é que as vendas estão sendo decepcionantes. Se não vender, ele vai perder bilhões, e ele já está perdendo outros bilhões com as suas atitudes à frente da Tesla. Não há uma reformulação na linha atual. O Musk perdeu o momento do carro acessível, elétrico. Os chineses estão botando carros de menos de $15 mil já no mercado da China, pareando esses carros, o preço dos carros elétricos, os carros a combustão, tornando-os mais baratos, vendendo em massa carros elétricos. Um amigo meu, jornalista, esteve lá 3 semanas atrás e disse que o silêncio, quando ele chegou em Beijing, era um negócio inacreditável. Ele que frequenta a China com frequência, ele disse que não dava para entender por que aquele silêncio, que era dos milhões de carros elétricos já em circulação. E claro que isso aí é um vírus, né? Está se espalhando pelo mundo. Embora estejam aparecendo outras formas, como agora combustível sintético, que algum baba-ovo vai lá no jornal e vai lá no meio de comunicação, algum jornalista baba-ovo e fala bem desse sintético, sabendo que é um combustível que tem resíduos tóxicos para o meio ambiente. E está aí o carro elétrico já pronto, né? Pronto, com 60% menos componentes que um carro a combustão. É uma solução tremenda para a descarbonização do planeta. O Musk, que é o líder do carro elétrico, está perdendo o seu momento também, né? Aí ele está se perdendo por esses problemas todos que ele cria. Esse confronto constante com forças do mundo, forças esotéricas. Ninguém sabe o que se passa naquela cabeça dele. Claro que ali tem uma genialidade enquanto produtor de automóveis, enquanto um cara que botou o conceito elétrico no mundo. Isso ninguém tira dele. Agora, com licença, né, senhor Trump, preste mais atenção que o seu ganha-pão ainda é fazer carros elétricos. E o senhor já perdeu neste ano, nos primeiros 4 meses, mais de 20% do mercado chinês e perdeu muito mercado nos Estados Unidos da América, também na Europa. Quer dizer, está caindo a aceitação dos carros da Tesla. Isso deve ser um motivo de enorme preocupação para Elon Musk. Novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, hoje dia 10 de abril de 2024, você ouviu
Bichos Tagarelas, os destaques do nosso podcast. Tratamos aqui sobre o Elon Musk, né, e a relação dele com o governo Bolsonaro, enfim, quando ele começou a espalhar antenas de internet aqui no Brasil, entre os quilombolas e indígenas, também dos bancos que diminuíram investimentos em energia fotovoltaica, recordes na dengue, né, nas mortes de dengue, e o governo lança parceria aí com os municípios para combater o desmatamento e também os incêndios florestais na Amazônia. Esses foram alguns dos destaques do Bichos Tagarelas nesta edição de hoje. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente